custos significativamente inferiores às medidas de cunho corretivo, ou seja, que são adotadas após o surgimento do problema. Deste modo, são privilegiadas aquelas alternativas que contemplem uma maior possibilidade de adoção de medidas ambientais preventivas. A forma ética, por sua vez, está relacionada ao grau de conscientização do agente responsável pelo empreendimento impactante sobre o seu papel na sociedade. Sob o aspecto ético, deve ser assumido que pessoas com maior massa crítica e grau de cidadania cumprem mais rigorosamente suas obrigações, no caso relacionadas às interferências no meio ambiente. Portanto, percebe-se que, ao se fazer a avaliação de impactos ambientais, está se trabalhando sempre preventivamente, o que é altamente interessante sob o ponto de vista econômico, assim como selecionando a melhor alternativa sob o ponto de vista ético e ambiental. Antes de se conhecer o que é um estudo de impacto ambiental e as metodologias empregadas para a sua realização, faz-se necessário conhecer alguns conceitos básicos. Esses conceitos são essenciais para aqueles que pretendem elaborar e avaliar estudos de impactos ambientais, bem como aqueles que pretendem financiar tais estudos. O primeiro conceito a ser visto aqui é o de meio ambiente. Conceitualmente, meio ambiente pode ser entendido como o conjunto de todas as condições e influências externas que afetam a vida e o desenvolvimento de um organismo. Esse organismo pode ser um organismo vegetal, animal ou mesmo um micro-organismo. Então só tem sentido definir meio ambiente em relação ao organismo, por exemplo, em relação a uma pessoa, como eu. Então tudo que me cerca seria considerado meio ambiente. Então não teria sentido definir meio ambiente em relação, por exemplo, a um complexo rochoso, a um corpo d'água, porque isso seriam recursos minerais, ou seja, seria aquela parte abiótica do ecossistema, aquela parte que não tem vida. Então é muito importante que fique fixado isso, ou seja, meio ambiente só pode ser definido em relação a um ser vivo, seja ele vegetal, animal ou um micro-organismo. E didaticamente nós podemos separar meio ambiente em meio ambiente físico, meio ambiente biótico e meio ambiente antrópico. O que seria meio ambiente físico? Seria aquela parte abiótica do ecossistema, aquela parte que não tem vida. E os três compartimentos clássicos do meio ambiente físico seriam o solo, a água e o ar. E dentro do meio biótico seria aquela parte considerada a biocenose do meio ambiente, ou seja, aquela parte que tem vida. Por exemplo, os vegetais, os animais, os micro-organismos. O homem, como um primata, faz parte, evidentemente, do meio biótico. Só que pelo fato do homem ter uma grande capacidade transformadora do ambiente, positiva ou negativamente falando, é que nós, conceitualmente separamos o meio ambiente antrópico do meio ambiente biótico, ou seja, o homem pertence ao meio antrópico, dada essa grande capacidade transformadora do ambiente. Você já sabe o que são meio ambiente e compartimentos ambientais. Mas o que é impacto ambiental? Existem muitas definições sobre o impacto ambiental. No entanto, existe uma definição oficial no Brasil que é dada pelo artigo 1º da Resolução do CONAMA 01/86. Vamos vê-la na íntegra. Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Então é muito importante ter em mente que esse conceito ele mostra claramente que é um conceito antropocêntrico. O que significa isso? Significa que para que seja considerado como impacto ambiental, o homem tem que ser o agente causal, porque diz causada por qualquer forma de matéria ou energia resultantes das atividades humanas. E o homem também tem que ser o receptor desses efeitos, senão não tem sentido ser considerado como um impacto ambiental. Essa é uma diferença clássica entre o que é um impacto ambiental e o que é um efeito ambiental. Como efeitos ambientais, nós teríamos, por exemplo, todos aqueles desdobramentos
resultantes, por exemplo, de um tornado, de uma erupção vulcânica, de um maremoto. Ou seja, são forças da natureza que fazem com que ocorram malefícios ou benefícios ao meio ambiente como um todo. Só que por não terem sido originados por ações humanas, não podem ser considerados impactos ambientais, porque feririam o conceito de impacto em que o homem, o ser humano, tem que ser o agente causal. Então é muito interessante observar esse aspecto, a diferença entre impacto ambiental e efeito ambiental. Compreendido o que é impacto ambiental, há necessidade de se conceituar os seus atributos principais, ou seja, a sua magnitude e importância. Os atributos principais dos impactos ambientais são a magnitude e a importância. O que seria uma magnitude e o que seria a importância? A magnitude é a grandeza de um impacto em termos absolutos, ou seja, o quanto que o fator ou parâmetro ambiental é alterado. E a importância seria a ponderação do grau de significância de um impacto em relação a outros impactos. Então, exemplificando magnitude e importância. A magnitude, por exemplo, vamos imaginar que tivéssemos 1 ppm de particulados no ar, hoje, atualmente. Depois se implementa uma atividade impactante e essa concentração de particulados no ar passa para 5 ppm. Então nós teríamos uma transformação de 4 ppm, de 1 ppm para 5 ppm. Isso seria magnitude, o grau de alteração nesse parâmetro ambiental. E a importância diz respeito se aquela magnitude, se aquela alteração do valor do parâmetro ambiental foi importante sob um contexto ambiental. Outra informação importante relativa aos impactos ambientais diz respeito à sua classificação qualitativa composta de 6 critérios. Critério de valor. Impacto positivo ou benéfico. É quando uma ação causa melhoria da qualidade de um fator ambiental. Impacto negativo ou adverso. É quando uma ação causa um dano à qualidade do fator ambiental. Critério de ordem. Impacto direto, primário ou de primeira ordem, quando resulta de uma simples relação de causa e efeito. Impacto indireto, secundário ou de enésima ordem, quando é uma reação secundária em relação à ação ou quando é parte de uma cadeia de reações. Critério de espaço. Impacto local, quando a ação circunscreve-se ao próprio sítio, ou seja, ao local e às suas imediações. Impacto regional, quando o mesmo se propaga por uma área além das imediações do sítio onde se dá a reação. Impacto estratégico, quando é afetado um componente ambiental de importância coletiva, nacional ou mesmo internacional. Critério de tempo. Impacto a curto prazo, quando o mesmo surge a curto prazo, que deve ser definido. Impacto a médio prazo, quando o mesmo surge a médio prazo, que deve ser definido. Impacto a longo prazo, quando o mesmo surge a longo prazo, que deve ser definido. Critério de dinâmica. Impacto temporário, quando o impacto permanece por um tempo determinado após a realização da ação. Impacto cíclico, quando o mesmo se faz sentir em determinados ciclos, que podem ser ou não constantes ao longo do tempo. Impacto permanente, quando uma vez executada a ação, os impactos não param de se manifestar no horizonte temporal conhecido. Critério de plástica. Impacto reversível, quando uma vez cessada a ação, o fator ambiental retorna às suas condições originais. Impacto irreversível, quando, cessada a ação, o fator ambiental não retorna às suas condições originais, pelo menos no horizonte de tempo aceitável pelo homem. Os critérios quantitativos de avaliação de impactos ambientais estão relacionados à apresentação de informações numéricas ou por meio de cores, no sentido de permitir uma interpretação da magnitude do impacto ambiental. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que uma determinada atividade impactante não interfira num fator ambiental. Então, usaríamos o número 0 ou a cor branca para repassar uma visão quantitativa do impacto ambiental. Se o impacto agora for desprezível, usaríamos o número 1 ou a cor amarela. Se houver um baixo grau de impacto, poderíamos usar o número 2 ou a cor laranja. Se for um impacto de grau médio, utilizaríamos o número 3 ou a cor marrom.
Se houver um alto grau de impacto, o número 4 ou a cor vermelha. Por fim, se for muito alto este grau de impacto, poderíamos usar o número 5 ou a cor preta. A avaliação de impactos ambientais é um instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de procedimentos capaz de assegurar desde o início do processo que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de um empreendimento proposto e suas alternativas técnicas e locacionais, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles devidamente considerados. Este é o conceito de avaliação de impactos ambientais. Como percebemos, a avaliação de impactos ambientais é um processo que envolve diferentes interessados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, os chamados atores sociais. Os principais atores sociais de um processo de avaliação de impactos ambientais são o empreendedor, o elaborador, o avaliador, a entidade ambientalista, a população direta e indiretamente afetada pelo empreendimento, a imprensa, agentes governamentais e muitos outros. Por exemplo, no empreendimento de irrigação e drenagem, o empreendedor seria uma empresa agrícola, um fazendeiro ou mesmo um governo. Como se trata de parte diretamente interessada no empreendimento, este ator social não pode elaborar o estudo de impacto ambiental do seu empreendimento. Já o elaborador deve ser uma empresa consultora, especializada em meio ambiente, que tenha uma equipe multidisciplinar e habilitada por entidades de classe, tais como CREA, CRM, OAB, Conselho Regional de Economia, entre outras. Preste atenção. O empreendedor, por imposição legal e ética, não pode realizar o estudo de impacto ambiental de seu próprio empreendimento, pois estaria advogando em causa própria. Realizado o estudo de impacto ambiental pelo elaborador, o mesmo é submetido ao ator social avaliador, que poderá deferir ou indeferir o licenciamento ambiental para o empreendimento em questão. Em caso de indeferimento, cabe ao empreendedor, com o mesmo ou outro elaborador, propor uma alternativa ambientalista adequada para o seu empreendimento. Este ator social, o avaliador, representa o poder público no julgamento do mérito dos estudos de impacto ambiental. Outro ator social muito importante é o ambientalista. Como legítimas representantes da sociedade civil organizada, cabe às entidades ambientalistas participar das políticas públicas de meio ambiente e zelar para que os processos de avaliação de impacto ambiental de um dado empreendimento seja conduzido corretamente, de modo a que os impactos ambientais negativos de um dado empreendimento sejam efetivamente minimizados e ou compensados, e os efeitos positivos sejam potencializados, de forma que, no final, você tenha uma perfeita compatibilização entre o meio ambiente e a atividade licenciada e a melhoria das condições de vida da população. Outros conceitos importantes a serem considerados aqui nesse videocurso são o de empreendimento impactante, área diretamente afetada e área indiretamente afetada. Empreendimento impactante é um projeto de origem antrópica que tem a capacidade de transformar o ambiente, seja sob o aspecto positivo ou negativo. Exemplos de empreendimento impactante seriam agricultura, bovinocultura, estação de tratamento e reciclagem de lixo, irrigação e drenagem, uma hidrelétrica, uma mineração. No caso aqui nós temos o exemplo de uma estação de tratamento e compostagem de lixo urbano. Nós podemos também perceber aqui o outro conceito, que é o conceito de área diretamente afetada e de área indiretamente afetada. A área diretamente afetada seria aquela área ocupada efetivamente pelo projeto impactante, ou seja, pelo empreendimento impactante. E a área indiretamente afetada seria aquela periferia, ou seja, aquela área circunvizinha à área diretamente afetada. No caso aqui dessa estação de tratamento e compostagem de lixo, poderia ser entendida como a divisão geopolítica do município de Viçosa, ou seja, todo o município de Viçosa comporia essa área indiretamente afetada. Ou então, a própria bacia hidrográfica onde está contida essa área diretamente afetada, ou seja, essa área cercada pela estação de tratamento e compostagem de lixo. Aqui nós teríamos um bom exemplo do que seria uma área direta e indiretamente afetada por um empreendimento hidrelétrico.
Naquele ponto da curva do rio, ou seja, no ponto em que há um estrangulamento do leito do rio, vamos dizer assim, ou seja, que há um estreitamento daquele curso d'água, poderia ser feito um barramento, o rio poderia ser barrado naquele ponto, acumulando consequentemente um volume de água montante dele. Isso comporia a área diretamente afetada, ou seja, a área de inundação desse empreendimento hidrelétrico. Comporia também como área diretamente afetada por esse empreendimento, não só a área de inundação, a área do reservatório, mas também o local necessário que teria que ser limpo para a construção do canteiro de obras, que seria o local onde os operários, as máquinas ficariam concentradas. Como área indiretamente afetada desse tipo de empreendimento, nós teríamos a bacia hidrográfica que contribui para esse trecho do rio que foi barrado, que seria, na verdade, delimitada por esses divisores topográficos, por esses espigões próximos ao leito do rio em ambos os lados da represa. Mas qual a diferença entre um empreendimento impactante e uma atividade impactante? Dentro dos empreendimentos impactantes, nós temos um outro conceito, um outro ponto importante, que seriam as atividades impactantes, também conhecida como as ações impactantes. O que seriam? Seriam aquelas ações que têm que ser desencadeadas pelo homem no sentido de se implantar e conduzir os empreendimentos impactantes. Então, por exemplo, um empreendimento hidrelétrico é um empreendimento impactante. Para que se possa fazer um empreendimento impactante dessa ordem, ou seja, uma hidrelétrica, há necessidade de se estabelecer uma série de ações impactantes. Por exemplo, barrar um rio, fazer a desapropriação das casas que serão impactadas, fazer a desobstrução, a realocação de equipamentos que porventura estejam em inundação. Ou seja, isso comporia todas as ações impactantes relacionadas a esse empreendimento. Não podemos confundir também processo impactante com impacto ambiental. Existem diferenças fundamentais entre eles. Processos impactantes podem ser entendidos como desdobramentos naturais ou induzidos pelo homem que acabam por originar os impactos ambientais. Essa é a diferença clássica entre um processo impactante e um impacto ambiental. Processo impactante, então, nos remete a pensar que seria uma sequência de eventos que acontecem para que depois surjam os impactos ambientais propriamente ditos. Um exemplo clássico do que seria um processo impactante. Por exemplo, o processo de erosão do solo. O processo de erosão do solo não acontece por si só. Primeiramente, tem que ocorrer um evento inicial, que seria, por exemplo, o desnudamento de um solo, ou seja, a remoção da cobertura vegetal. Posteriormente, ocorre a ação das gotas da chuva ou do vento que faz com que desagregue essas partículas do solo. Posteriormente, ao arraste dessas partículas e a deposição delas no fundo de um lago, por exemplo, de um curso d'água. Então, percebe-se claramente que se trata de um processo impactante, ou seja, de uma série de eventos que vão acontecendo subsequentemente e que fazem com que aconteçam as alterações das propriedades químicas, físicas ou biológicas do meio ambiente, que, como vimos, são os impactos ambientais propriamente ditos. Para se obter um licenciamento ambiental de um empreendimento impactante, é necessário se conhecer previamente o tipo de documento a ser exigido pelo ator social avaliador. Com relação aos tipos de documentos para licenciamento ambiental, o que o senhor poderia nos dizer? Ou seja, quais são os tipos de documentos e quais seriam as suas principais características? Nós temos basicamente dois tipos de documentos importantes para o processo de licenciamento ambiental. O primeiro, que é o mais divulgado, que é o chamado Estudo de Impacto Ambiental e acompanhado do relatório de impacto ambiental. Na verdade, esse documento ele é indicado para aqueles empreendimentos de maior porte, com maior capacidade de impactar o meio ambiente. Por exemplo, uma usina hidrelétrica, um grande projeto de mineração, um grande projeto urbanístico, assim por diante. E o EIA exige, na verdade, a elaboração mais detalhada, por uma equipe multidisciplinar que aborde aspectos do meio físico, biológico, socioeconômico, cultural e assim também para se fazer a avaliação do impacto daquele empreendimento. É necessário que você tenha esse diagnóstico detalhado para se proceder a essa avaliação e proposição de medidas de impacto. Então, o EIA tem esse propósito básico: analisar a situação ambiental do local, a implantação do empreendimento, as suas consequências do ponto de vista de impacto, o que tem que se propor de medidas que venham responder a esses impactos do ponto de vista de mitigar esse impacto, de minimizar, de reduzir, de compensar os impactos.
é um documento previsto pela legislação ambiental brasileira e nessa mesma legislação a exigência que esse documento técnico, o EIA é um documento eminentemente técnico, se faça o chamado RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental, que tem uma característica interessante, quer dizer, o RIMA ele é um resumo do EIA, né, mas numa linguagem acessível ao público. E ele representa um documento-chave, porque através do RIMA a comunidade pode ter acesso, por exemplo, a todas as informações a respeito daquele estudo de impacto ambiental. Isso as autoridades municipais, as prefeituras, as secretarias de meio ambiente, associações e representações de interesse, né, de cada grupo social, que passa a ter então informação em mãos a respeito daquele empreendimento, da avaliação dos impactos que ele vai provocar e que medidas estão sendo propostas para resolver esses impactos. Resumindo, o estudo de impacto ambiental, conhecido como EIA, é o estudo detalhado sobre os impactos ambientais do empreendimento proposto, sendo composto de diversos volumes, com utilização de farta terminologia técnica, pois visa atender fundamentalmente o público técnico, enquanto o Relatório de Impacto Ambiental, RIMA, é um resumo do EIA, devendo ser elaborado com linguagem acessível ao grande público, já que visa atender aos leigos. Repare, o EIA-RIMA é exigido para empreendimentos com grande capacidade de transformar o ambiente, seja sob ponto de vista negativo ou positivo. Agora, para empreendimentos com menor capacidade impactante, exige-se o Relatório de Controle Ambiental, conhecido como RCA, e seu respectivo Plano de Controle Ambiental, denominado PCA. O RCA-PCA tem seu conteúdo parecido com o EIA-RIMA. A diferença está no nível de abrangência das informações coletadas e interpretadas nos documentos. Veja bem, é sempre importante que você consulte o órgão avaliador de seu estado. Na falta deste, consulte o órgão federal para que você saiba quais os documentos a serem utilizados no processo de licenciamento ambiental, tanto técnicos, como os que mostramos aqui, quanto administrativos, como alvarás municipais de localização, certidões negativas de débitos e outros. Como você viu, temos diferentes tipos de documentos para o licenciamento ambiental. Entretanto, neste videocurso, enfocaremos mais especificamente o EIA-RIMA, tendo em vista ser o documento mais comumente exigido pelos órgãos avaliadores. O EIA-RIMA deve ter um conteúdo mínimo, ou seja, uma sequência de itens que permitam o entendimento dos reais impactos ambientais de um empreendimento proposto. Este conteúdo mínimo é composto dos seguintes itens: descrição do empreendimento, diagnóstico ambiental, físico, biótico e antrópico, avaliação dos impactos ambientais, delineamento das medidas mitigadoras ou potencializadoras dos impactos ambientais negativos e positivos, respectivamente. E, por fim, o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais. Olhe só, um estudo de impacto ambiental deve necessariamente conter esta sequência de itens. Ademais, o estudo de impactos ambientais tem algumas características básicas que devem ser observadas. As características básicas de um estudo de impacto ambiental são contemplar a área direta e indiretamente afetada pelo empreendimento, contemplar todas as alternativas tecnológicas e locacionais, incluindo a alternativa testemunha, ou seja, não executar o empreendimento. O estudo também tem que ser realizado por uma equipe multidisciplinar e habilitada, ou seja, que tenha registro profissional. Esse estudo de impacto ambiental tem que ser bancado pelo proponente do projeto, ou seja, pelo idealizador da proposta, pelo empreendedor. Conforme vimos anteriormente, o EIA-RIMA deve ser elaborado por uma equipe multidisciplinar e habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto, e que será responsável pelos resultados apresentados. Em termos práticos, a composição da equipe elaboradora de um estudo de impacto ambiental obedece uma estrutura básica. Vamos ver como é isto. Coordenador de meio ambiente.
É o elemento que responde técnica e administrativamente por todos os trabalhos desenvolvidos na área de meio ambiente do empreendimento proposto. Normalmente, esse elemento pertence à equipe interna da empresa elaboradora do estudo de impacto ambiental. Coordenador de meio. É o elemento que responde técnica e administrativamente pelos trabalhos conduzidos em seu respectivo meio, físico, biótico ou antrópico. Geralmente também pertence à equipe interna da empresa elaboradora do estudo de impacto ambiental. Responsáveis por temas. São os elementos que respondem tecnicamente pelos seus respectivos temas, como, por exemplo, vegetação terrestre, edafologia, saúde pública e outros. Podem ser da equipe interna da empresa elaboradora do estudo de impacto ambiental ou contratados temporariamente como consultores ou prestadores de serviços. Técnicos e estagiários. São os elementos que desenvolvem trabalhos em seus respectivos temas. Estão subordinados hierarquicamente, em primeira instância, ao responsável pelo tema. Podem pertencer à equipe interna da empresa elaboradora do estudo de impacto ambiental ou serem contratados temporariamente. Outros tipos de colaboradores. Aqui estão incluídos mateiros, guias, motoristas, secretárias e ajudantes em geral. Basicamente, as etapas de elaboração e aprovação de um estudo de impactos ambientais seguem o seguinte roteiro. Em primeiro lugar, a empresa elaboradora do estudo de impacto ambiental deve fazer a solicitação do formato básico junto ao órgão avaliador. O formato básico é um documento itemizado pelo agente licenciador, que contempla todas as exigências para a realização do estudo de impacto ambiental. Em seguida, vem a discussão do formato básico para se definir o conteúdo final do documento. Esta discussão é realizada com as presenças do agente elaborador, do licenciador e do empreendedor. Durante a discussão são incluídos, ou mesmo excluídos, itens no sentido de tornar a itemização final adequada à realidade da área direta e indiretamente